Olá meninas e meninas com mais ou menos de 30 anos, eu sou a Aline Nohan e vocês estão no canal Passeio dos 30. Mas antes de começar, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, deixem aquele like gostoso e também me sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de todas as novidades que eu posto por lá. E hoje nós vamos dar início ao nosso quadro Bate-Papo Cabeça, falando da doença lúpus. Você sabe o que é? Lúpus eritematoso sistêmico é uma doença inflamatória crônica de origem autoimune, cujos sintomas podem surgir em diversos órgãos de forma lenta e progressiva, em meses ou rapidamente em semanas, com fases de atividade ou de remissão. Isso é o que diz o Google. Mas você quer saber a minha história? Então vem comigo. Então vamos começar do começo. Não me diga! Eu sou filha de pais separados. Nasci em São Paulo e desde muito pequenina sempre fui uma criança muito saudável. Nunca tive problema nenhum, a não ser aqueles problemas normais de todas as crianças, que todo mundo tem, coisas normais. E cresci normal, cresci sem problema nenhum, super saudável. E meus pais, como eu já disse, se separaram. E eu ficava tipo mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai, o tempo inteiro. Minha infância toda foi mais ou menos nesse andamento aí. Mãe, pai, mãe, pai, mãe, pai. E aí o que aconteceu foi que eu com mais ou menos 11 anos estava morando com o meu pai e a minha mãe tinha vindo morar na Suíça, né? Ela resolveu sair do Brasil e se aventurar num outro país, né? E daí minha mãe fez uma proposta pro meu pai e perguntando para ele falar comigo se eu por acaso não me interessaria morar na Suíça. E quando meu pai veio me perguntar, eu disse que, nossa, era novidade, é óbvio, né? Eu nem hesitei muito e falei sim, quero morar com a minha mãe na Suíça, sim, que legal, fiquei super entusiasmada. E aí, com 11 para 12 anos, quase 12 anos, fazendo 12 anos já, eu fui para a Suíça. Peguei o aviãozinho e fui para a Suíça. Chegando lá, tudo lindo, maravilhoso, comecei na escola, com muita dificuldade, porque a língua, eu estava na Suíça francesa, que é Lausanne, e a língua lá é francês, né, obviamente. E foi um processo um pouco lento, mas não tão lento assim, porque quando a gente é criança a gente aprende muito rápido, né, e mais ou menos em 4 meses eu já estava falando francês assim, muito bem. E aí, pronto. Até aí nada, Thaís estava uma criança saudável, normal, tudo bem, tudo ótimo. Quando eu completei mais ou menos uns 14 anos, né? 14 anos para 15, vamos dizer assim, eu comecei a sentir umas dores nos joelhos, umas dores nas articulações. Daí pronto, criança, né, 14 anos, vai estar ligando para dor na articulação. Eu, como nunca fui uma pessoa de reclamar, eu sempre fui uma pessoa muito independente desde muito pequena, sabe? Eu sempre tive essa coisa de eu me cuido, eu me viro, não precisa, eu sempre fui assim. Então, no começo eu nem falei com a minha mãe, nem falei que eu estava sentindo aquelas dores, eu nem disse nada, não reclamava. Às vezes ia para a escola mancando, assim, sabe, com a perna meio manca. Tudo bem. Sentia dores, falava, mãe, eu tô com uma dorzinha no joelho, mas nunca aumentava nada, eu sempre fui uma pessoa muito, nada alarmista, né? Aí minha mãe me dava um paracetamolzinho e tava tudo certo, a dor passava e tava tudo bem. Quando eu completei exatamente 15 anos, aí as dores começaram a ficar muito piores. E havia dias que os meus joelhos estavam tão inchados que eu não conseguia quase que andar. Eu andava assim com muita dificuldade. Aí foi aí que minha mãe começou a se questionar. Nossa, será que tá se passando alguma coisa? Será que ela tá com algum problema nos joelhos? Não sei o quê. Porque minha mãe também, quando era mais nova, teve problemas nos joelhos, né? E ela pensou, pronto, deve ser alguma coisa tipo que eu tive, né? Problema nos joelhos, mas isso daí a gente tem que ver, ortopedista, sei lá. Procurar alguém, um especialista, para ver o que a gente pode fazer, né? Fazer umas fisioterapias e bababá.
tudo bem. Quando foi um belo dia, era verão, calorzão na Suíça, porque é assim, quando faz frio na Suíça faz frio, mas faz frio que é uma delícia. Quando faz calor, é aquele calor que, cara, deserto do Saara, é muito calor. Vocês não têm a noção, é de extremos. A Suíça é um país assim de temperaturas extremas, ou tá muito frio ou tá muito calor. E como na Suíça não há praia, né, nós temos o famoso lago. Todo mundo vai pro lago no verão, aí faz aquele churrasquinho. E sabe como é que é brasileiro? O brasileiro leva aquele churrasquinho. Na época eu ainda comia carne. Levava aquele churrasquinho, comia na frente ao lago, bababá, e fazia aquela festa. Nós levamos o nosso piquenique, estávamos lá. E aí minha mãe falou assim, vamos no barzinho ali, vamos tomar um negócio, vamos tomar um suco ali, porque tá muito calor, vamos tomar um suco geladinho, bababá. E tudo bem, a gente levantou de onde a gente estava, na grama. E a gente foi para esse barzinho que era mesmo em frente ao lago. Chegando lá, a gente pediu as bebidas, tava tudo certo, todo mundo dando risada, eu tava com a minha mãe, com o meu padrasto, e tava tudo bem. Daí, daqui a algumas horas, vamos dizer assim, que a gente ficou mais ou menos 1 hora sentado, por aí, não me lembro muito bem. Na hora que minha mãe falou assim, vamos levantar, vamos embora, que já tá na hora, né, vamos arrumar as coisas, vamos embora para casa. E na hora que eu dei aquele impulso para levantar, eu caí no chão. Caí e não senti as minhas pernas. Simplesmente parecia que eu não tinha pernas. Não sentia nada. Nada. Só uma dor muito, muito intensa. Foi aí que minha mãe ficou com aquela cara muito preocupada, meu padrasto também não sabia o que fazer. Tentaram me levantar e eu não conseguia me levantar de jeito nenhum. Foi aí que eu tive que ser carregada até em casa. Fui carregada e chegando em casa, minha mãe super preocupada, não sabia o que estava acontecendo, falou, nossa, vamos marcar um médico porque, né, isso daí já chega, né, já chega que isso tá ficando cada vez pior. Daí, não passou muito tempo, eu melhorei, tomei um anti-inflamatório, blá blá blá, voltei a sentir as pernas e tudo certo. E minha mãe marcou um médico e como a gente na Suíça, todo mundo é obrigado a pagar, como se fosse um plano de saúde, né? Você é obrigado a pagar na Suíça. A gente marcou e a gente foi no médico. Chegando na consulta, o médico olhou pra minha cara, muito bem saudável, muito bonita, tal. Ele olhou assim e falou assim, vamos fazer uns exames então, porque a menina parece estar muito bem. E eu, como pessoa nada alarmista, disse, claro, eu tô muito bem, o que aconteceu deve ter sido alguma coisa, não sei o que, bababá, não foi nada demais, de quem tentando abafar o caso, né? E aí o médico, vamos fazer uns exames de sangue e tal. Pronto. Recolhemos os exames de sangue e quando voltamos lá, o médico sentou com a gente, com a minha mãe e comigo e falou, olha, a sua filha não tem, assim, nada de muito, muito grave. O que ela tem é uma grande anemia, que a gente vai começar a dar ferro, a dar os remédios certos, e ela vai ficar super bem. Aí minha mãe perguntou, nossa, mas ela come tudo bem, come tão bem, como é que tem anemia assim tão forte, coisa esquisita, né? Aí o médico, não, acontece, é que tá com crescimento e de repente alguma disfunção, blá blá blá, então vamos tomar remédio para anemia. Lá vai eu tomar remédio para anemia. Tomei remédio para anemia, tava me sentindo muito bem, tudo certo. Passou mais ou menos, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses. Eu voltei a sentir a mesma dor no joelho. Aí eu falei, não, eu não falei nada pra minha mãe, primeiramente. Eu só falei pra mim mesma, não, caramba, de novo, eu não quero que isso aconteça de novo, pelo amor de Deus. Voltamos ao médico de novo. Porque minha mãe me viu mancando, né? E falou, não, vamos voltar ao médico de novo. Fizemos exames. Não tinha nada. Simplesmente nada. Minha mãe relatou o que estava acontecendo comigo, que já tinha ido ao médico, mas que o médico não tinha encontrado nada. E fizeram mais exames. Então, vai eu tirar sangue de novo, fazer mais exames. E aí, não encontraram nada.
A minha mãe falou assim, bom, já que não estão encontrando nada, vamos a outro médico, porque não é possível. Você está sentindo dores, você tem alguma coisa, não é possível que você não tenha nada. Assim, você não está sentindo as pernas, às vezes, acontece de você não andar, não é normal. Fomos a um outro médico. Chegando nesse outro médico, fez mais exames. E aí, esse outro médico teve a cara de pau de chegar assim, deixa eu ver se eu puder pegar aqui um caderno, um livro. Abriu assim o livro, assim, porque não encontrou nada nos exames, né? Então ele começou a procurar os meus sintomas no livro. Aí eu falei, pô, tô ferrada na mão desse cara. Ele tá procurando os meus sintomas num livro. Meu Deus! Até que ele chegou à triste conclusão de que eu possivelmente teria uma doença linfômica. Um linfoma. Um cancro no sangue. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque, apesar de eu ter tomado todos os remédios para anemia, eu ainda continuava com anemia. Né? Apesar de ter tomado ferro, não sei o que, ainda havia... A única coisa que aparecia nos meus exames era essa anemia que nunca ia embora. Daí ele disse assim, pronto, vendo aqui, né, os meus livros, eu não sei porque a pessoa estuda medicina desse jeito. A sua filha então vai ter que começar a fazer urgentemente uma quimioterapia, porque nós acreditamos que ela está já num nível avançado de leucemia. Minha mãe olhou para a cara dele e disse assim, não, minha filha não vai começar a fazer quimioterapia coisa nenhuma. O senhor tem certeza que é isso que ela tem? Ah, minha senhora, é isso que ela tem sim, porque eu estou vendo aqui, de acordo com o que ela está relatando nos exames, é mesmo isso que ela tem. Minha mãe saiu de lá, não marcou quimioterapia nenhuma, saiu de lá e decidiu procurar uma outra opinião. Procuramos outro médico, que também não sabia o que eu tinha. Até que meu pai, que estava morando aqui em Portugal, né, que tinha vindo para a Europa também, uns anos depois, veio para a Europa morar em Portugal, falou, filha, vem para Portugal, que a gente vê um médico aqui, para ver a opinião deles aqui. E nessa época eu estava fazendo conservatório de música em Lausanne, consegui entrar no conservatório, que é super difícil, é um conservatório que para você entrar nele, eles escolhem a dedo, e eu tive o privilégio de conseguir entrar no conservatório de Lausanne. Então, como eu estava com esse problema, eu estava começando a ficar depressiva também, eu já não queria nem sair de casa, eu amo música, eu estava fazendo a coisa que eu mais amo na minha vida, e eu não estava conseguindo fazer com amor, com dedicação, porque eu estava com a cabeça muito, muito pirada. Aí, deixei o conservatório, depois de um ano cursando, faltava mais 3 anos para acabar, e eu deixei depois de um ano. E fui para Portugal. Chegando em Portugal, nós fomos então meu pai morava em Aveiro, nós fomos ao hospital de Aveiro, nas urgências, e, né, dizendo as coisas que eu sentia, blá blá blá, passei por um clínico geral, e o clínico geral, você não tem nada, não menina, os seus exames estão ótimos, você tem uma pequena, como sempre, uma pequena alteração nos níveis do sangue e tal, mas a gente vai passar um ferro pra você e vai ficar tudo bem. De novo a mesma história. Aí eu falei, pai, não, deixa quieto, desisto, olha, não vou mais frequentar médico nenhum, não quero saber, deixa isso pra lá e vamos ver o que acontece. Pronto, então aí, passando uns meses, eu em Portugal, eu tive uma crise, mas uma crise, que eu fui parar nas urgências, chorando, doida de dor no meu corpo inteiro. Aí não era só no joelho, era no corpo inteiro, parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão. E aí meu pai, desesperado, me leva para as urgências, né, não sabe o que fazer. Tive que fazer uma transfusão de sangue, porque o meu nível no sangue da hemoglobina, acho eu, não sou médica, viu gente, não sei não. O nível da anemia no meu sistema tava altíssimo, eu tava beirando assim, tipo, eu precisei de transfusão de sangue. Pra vocês, né, verem o negócio como é que tava. E aí, sendo examinada pelo clínico geral, fizeram exame de sangue, não encontraram nada. Mas dessa vez,
dessa vez, resolveram fazer mais exames, e exames específicos. E foi aí que eu conheci a minha médica, que é minha médica até hoje, que é a doutora Anabela Barcelos, que é reumatologista, e que pegou no meu caso nesse dia, lá nas urgências de Aveiro, e disse, não, vamos fazer uns exames aqui, porque talvez eu saiba o que essa menina tem. Acontecendo isso, ela fez os exames, e logo depois de, sei lá, eu fiquei internada durante 3 dias. No segundo dia, ela veio com a notícia de que eu tinha lúpus eritomatoso sistêmico. Não consegue, né? Aí eu disse, hã? Que raio que é isso? Lúpus? Nunca tinha ouvido falar na minha vida o que era lúpus. Lúpus, o que é isso aí? Tem que tomar um remédio? Como é que faz? É um vírus? Toma um remédio e passa? Daí foi aí que ela me explicou, vamos conversar. Me explicou que é uma doença do sistema imunológico, né? Que eu não tinha defesas, porque as minhas próprias defesas do organismo atacavam a si própria. Ou seja, o meu corpo atacava os meus órgãos. As minhas defesas atacavam os meus órgãos internos, externos, seja lá o que for. Atacavam o meu corpo inteiro. Aí eu fiquei assim, tá, tudo bem. Mas e aí, como é que eu faço? Tomo um remédio e isso passa? Foi aí que veio a notícia de que... Ela me falou muito gentilmente, disse, Aline, isso não vai passar e você vai ter que conviver com essa doença pro resto da sua vida. Aí eu falei, não, tá doida? Acha que eu vou ficar doente pro resto da minha vida? Nunca. Não, tem que ter um jeito, tem que ter um jeito. Eu saí daquele hospital no dia seguinte com uma coisa na minha cabeça, de que eu não ia ter essa doença e de que eu ia simplesmente ignorar o que ela tinha me dito. Ela me passou centenas de remédios, me passou corticoides, cloroquinas e todos esses remédios que eu sempre fui uma pessoa que detestava tomar remédio, sabe? Aquela coisa de ter, não quero tomar remédio nunca na minha vida. Pronto. Daí eu saí de lá e falei, não, eu vou ignorar o que ela disse. Tomei remédio durante 1 semana e parei de tomar a medicação toda. Falei, não, eu vou lutar contra essa doença, eu não tenho isso, eu não vou tomar essa medicação, não vou. E não tomei. Tudo bem. Depois que eu fui tratada no hospital, a doença meio que se acalmou e eu recebi uma proposta de uns conhecidos no Brasil para cantar numa banda lá, né? E aí eu toda contente, né? Vou voltar pro Brasil, toda contente. E fui pra lá. Não levei remédio, não tava tomando nada. Simplesmente eu caguei pro que a médica disse. Caguei. Daí eu fui pro Brasil e chegando lá, tudo lindo, maravilhoso, fui pra banda, ensaios e não sei o que, tava tudo bem, senti uma dorzinha no joelho, tomava um anti-inflamatório, tava tudo certo, pelo menos eu achava que estava. E aí, quando foi um belo dia, passado mais ou menos uns 3 ou 4 meses que eu estava no Brasil, eu comecei a sentir dores muito fortes novamente. E eu, não, vamos tomar, me enchia de anti-inflamatório para não sentir dor, e paracetamol. Gente, eu não sei como é que eu não tive uma overdose de paracetamol e de anti-inflamatório. Me enchia. Aí saía pra rua, fazia os meus ensaios, cantava, fazia não sei o que, fazia tudo, pegava ônibus, na época, né, eu não dirigia, e pegava ônibus e fazia tudo. Chegava em casa à noite, com dores, tomava outro remédio para dormir, e assim estava vivendo a minha vida. Até que um dia eu fui levantar da cama na casa da minha tia, porque eu estava no Brasil na casa da minha tia, e na hora que eu tentei dar o impulso para levantar da cama, eu simplesmente estava imobilizada. Eu só conseguia mexer o pescoço. Só o pescoço, assim. Na hora que eu fiz assim, foi só o pescoço, não foi mais nada. Nada. Daqui para baixo, meu corpo não respondeu. Daí eu gritei, né? Gritei pela minha tia. E falei, tia,
eu não tô conseguindo levantar da cama. Daí ela, nossa, filho, o que aconteceu? Você sabe o que você tem? E eu resolvi esquecer o nome daquela doença que a médica tinha me dito que eu tinha. Eu queria esquecer isso da minha vida, queria esquecer. Eu nunca disse pra ninguém, nem pra minha tia, pra ninguém, que eu tinha esse problema. Nunca. E aí minha tia ficou, mas o que será que você tem? E eu falava, não sei, tia, não tenho nada não, deve ser uma coisa que vai passar. Fiquei esse dia inteiro na cama. No outro dia, eu lá consegui me levantar com muitas dores. E fui a minha vida. Fui a minha vida. E voltei pra casa no mesmo dia com muitas dores. Mas assim, eu tava rastejando na rua. Tava andando, parecia uma velhinha de 120 anos na rua, sabe? Acho que a velhinha de 120 anos tava andando melhor do que eu. E aí foi que minha tia olhou pra aquilo e falou, Aline, eu acho que você tem que ir ao médico. Porque isso não é muito normal. E eu disse, tia, não precisa, tá tudo bem. Toma um remedinho aqui pra dor que tudo passa. Aí lá vai eu, fui dormir nesse dia. Quando é no dia seguinte, outra vez, vou me levantar, não consigo. Aí foi que minha tia falou, não, Aline, vamos ao hospital agora. E meu primo, minha tia, me carregaram até o carro, me levaram até o Hospital das Clínicas, no Brasil, em São Paulo. Aí, nós chegando no Hospital das Clínicas, cheguei de cadeira de rodas, porque não era possível andar. Chegando lá, me botaram na cadeira de rodas, me levaram para as urgências lá, né? Daí fizeram os exames todos, bababá, e não sabiam o que eu tinha, não sabiam por que eu estava imobilizada. Daí disseram, olha, os níveis dessa menina, tá tudo desregulado. Eu estava com derrame no coração, eu estava com água no pulmão, eu estava com tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar. E o médico disse, essa menina precisa urgentemente ser internada. Naquele mesmo dia, eu fui internada. Daí, lá me internaram na área de hematologia, que é a área onde ficam as pessoas que têm cancro. Câncer, como diz no Brasil, né? E aí eu fiquei lá. Chegaram um monte de médico, me espetaram um monte de agulha, tiraram sangue, fizeram exame pra tudo quanto é lado. Eu tinha um carocinho aqui debaixo do braço, eles fizeram uma biópsia pra saber se era um câncer, alguma coisa. Chegou o resultado da biópsia, não era câncer, não tinha nada aqui, mas eles acharam que era um linfoma, novamente. Acharam que era um linfoma por causa da minha grande anemia, né, que tava de novo, eu precisei tomar transfusão de sangue novamente. E eu caladinha. Não disse absolutamente nada de doença nenhuma. E eles me disseram, Aline, você já ficou doente na sua vida? Você sabe o que você tem? Você sabe se já aconteceu isso com você? E eu, não sei o que é. Porque, sabe por que, gente, que eu disse isso? Porque eu queria desesperadamente que não fosse esse problema de saúde. Eu queria tanto, mas tanto que fosse outra coisa, que eu era capaz de passar por tudo para que o médico chegasse para mim e dissesse, Aline, isso tem cura. Vamos tratar disso. Sabe? E eu tava tão desesperada para que fosse outra coisa que eu simplesmente ignorei a palavra lúpus, eu ignorei essa doença. E aí fiquei na área da hematologia, me fazendo exames, todos os dias fazendo exames, e não achavam nada. Eu estava definhando e eu não falei nada, definhando mesmo. Eu cheguei a pesar 32 quilos. 32 quilos. E eu não falei nada. Eu já estava com tanta insuficiência respiratória que eu tive que ser entubada. Eu não conseguia dar 2 passos sozinha, sem a ajuda da enfermeira. Eu já não conseguia fazer xixi no banheiro. Eu não conseguia tomar banho sozinha, eu não conseguia fazer absolutamente nada sozinha. Mas a menina é corajosa, como sempre, a Aline é superwoman. E o que ela faz? De madrugada, não queria pedir ajuda de ninguém. O que eu fiz? O que a menina Aline fez? A menina Aline tira os tubos de respiração e pensa assim,
eu vou tirar esse tubo que eu estou respirando, mas é só por uns segundos. Eu vou até a casa de banho, faço xixi, banheiro, né, que fala em Brasil, faço xixi e volto. Aí, o que eu fiz? Ai, que grande ideia, hein? Tirar o negócio de respiração, que grande ideia. Eu dei... A casa de banho era assim, aqui era a cama, aqui era a casa de banho, muito perto. Eu dei 5 passos. Nesses 5 passos, eu não conseguia mais respirar. Eu caí no chão. A minha sorte é que uma enfermeira entrou pelo quarto e estava na hora de tomar outra medicação. Se não fosse isso, eu provavelmente não estava aqui falando com vocês hoje. Estaria morta por falta de ar. Para de ser doida! Aí ela chegou, me deu uma bronca, falou, você é louca, né? Fez aquele auê. Me botou de novo no negócio de respiração, blá blá blá, e continuemos. E eu não falei nada. Daí chegou uma médica pra mim, uma médica muito boa do Hospital das Clínicas, e disse, Aline, nós não podemos começar com tratamento nenhum antes de saber o que você tem. E o problema é que você está definhando, você está morrendo, você está cada dia mais fraca. Nós não sabemos a medicação que podemos dar para você, nós não vamos iniciar uma quimioterapia sem saber o que você tem. Nós não vamos iniciar nada, nenhuma medicação, a não ser medicação para dores e medicação para controlar as coisas que estão acontecendo. Mas a gente não pode dar uma medicação específica porque a gente não sabe aquilo que você tem. Vamos rezar para Deus para que a gente possa descobrir antes que seja tarde demais. A médica olhando bem nos meus olhos dizendo isso e eu... Meu Deus. Calada. Gente, vocês têm a noção daquilo que eu fiz? Eu hoje em dia olho para trás e vejo a minha teimosia assim, que podia ter me levado à morte, né? Eu fiquei muito perto da morte, muito perto mesmo. Essa minha teimosia podia ter me levado para caminhos muito diferentes. E aí, por milagre mesmo, no dia que ela ia fazer uma punção para poder tirar a água do meu pulmão, porque eu já estava com o pulmão todo tomado de água, de líquido, né? Ela falou isso na noite anterior, disse, olha, amanhã de manhã nós vamos fazer uma punção e para que você possa respirar um pouco melhor, mas não sabemos como vai correr, porque isso pode acarretar alguns problemas, blá blá blá, e eu, tudo bem. Durante essa noite, eu estava naquela cama, no quarto vazio, no escuro, e eu conversei assim com Deus. Eu não tenho religião nenhuma, mas eu sou uma pessoa muito crente em Deus. Aí eu falei, Deus, eu não quero ter essa doença e eu não vou falar. Eu não vou falar para a médica. Se ela não descobrir outra doença, eu provavelmente vou morrer. Mas eu não vou falar, eu não quero ter essa doença que eu tenho que tomar medicação pro resto da minha vida. Eu não quero ter isso. Foi aí que no dia seguinte a médica foi fazer a punção e não foi preciso. Milagrosamente, não foi preciso. É uma coisa que ninguém sabe explicar. Ninguém sabe explicar mesmo. No dia anterior eu estava cheia de líquido no pulmão. No dia seguinte eu não tinha mais líquido no pulmão, já estava respirando normalmente. Alguém pode explicar isso? Não sei. Não sei. Só sei que eu tenho um anjo da guarda, eu tenho uma entidade muito boa que me acompanha e que me ajuda nessa vida, porque foi uma coisa que ninguém entendeu o que aconteceu. Nesse mesmo dia, a médica, foi o dia dos milagres, né? A médica volta com a notícia de que ela sabia o que eu tinha. E de que eu ia ser transferida para a área da reumatologia e de que a doença que eu tinha era lúpus. Foi aí que eu desatei a chorar, desesperadamente. Aí eu disse assim, aquela impulsividade, né, quando você desata a chorar e diz assim, eu não quero ter essa doença, que merda, eu já sabia, mas eu não queria ter. Aí a médica olhou pra mim assim e disse, o quê? Você o quê? Você sabia? E me deu a maior bronca que eu já tive em toda a minha vida. Ela me chamou de irresponsável, disse que eu não dava valor à minha vida e que eu levei a maior bronca da minha vida. Acredita? Essa médica, ela era oriental e ela ficou desorientada, sem saber. Ela falou, nós estamos aqui, você está toda furada.
da cabeça aos pés, toda furada, de tanta agulha para tirar sangue, para saber o que você tem. Você está definhando, você está com 30 e poucos quilos. Você está morrendo e você não me disse o que você tinha para que pudéssemos dar o tratamento correto para você ficar boa? E eu simplesmente chorando disse, desculpa, eu só não queria ter essa doença. Foi aí que eu fui encaminhada para a área da reumatologia e começaram a me dar os devidos tratamentos para essa doença, o lúpus. Então nessa brincadeira toda se passaram 3 meses, foi o tempo que eu fiquei no hospital, lá no Brasil, em São Paulo, Hospital das Clínicas. Eu fiquei exatamente 3 meses e meio no hospital, saí de lá super debilitada, eu saí de lá pesando já 43 quilos, já não é mal. Estava super magra, estava super fraquinha, mas já estava melhor, já não tinha. E graças a Deus eu não fiquei com nenhuma sequela em relação aos meus órgãos vitais. A médica disse que eu tive muita sorte por não ter ficado com sequela nenhuma. Tudo aquilo que estava se desfazendo dentro de mim, graças a Deus voltou ao normal. O derrame no coração ficou bom, os pulmões ficaram ótimos, os rins e tudo voltou a funcionar na sua normalidade. E eu, naquele momento, aprendi uma grande lição, que na vida, por mais que a gente não aceite as coisas, certas coisas são inevitáveis e nós temos que nos forçar a pelo menos aceitar, sabe? Você pode até não gostar, você pode até não querer, mas é importante aceitar. E eu digo isso porque eu acredito que até hoje, realmente, eu ainda tenho essa não aceitação desse problema que eu tenho. Porque me causa muita coisa ruim, né? Me impossibilita de algumas coisas, porque eu tenho que sempre andar com remédios do lado. Se eu viajo para outros países, como eu já viajei para Londres, fiquei lá 1 ano, fiquei lá doente, fiquei internada durante 3 dias. Então é uma doença que ela dá várias surpresas para você durante a vida. Você tá bem, daqui a pouco você tá mal. Exatamente isso. Você não sabe quando é que você vai estar mal. E isso é muito complicado. E eu, como sempre, fui uma pessoa muito livre, uma pessoa muito, sabe, aventureira. Eu gosto de viajar, eu gosto de fazer, eu gosto de experimentar. E isso meio que me freia um pouco. E isso é que me deixa assim muito chateada, porque eu sou uma pessoa livre, de espírito livre. Eu gosto de estar livre no mundo, né? E não estar preso a algo, estar presa a esse problema. Então, depois que eu saí do hospital, na época eu tinha 19 anos, não falei a minha idade, tinha 19 anos, eu continuei minha vida normalmente, tomando as medicações, blá blá blá. Acabei que o projeto do Brasil ficou mesmo esquecido, porque fiquei tanto tempo no hospital e, né, arrumaram outra cantora e acabei que voltando para Portugal, né. Voltando a Portugal, eu voltei a ser seguida pela mesma médica que eu sou seguida até hoje. Já faz 17 anos que eu tenho esse problema. E entre trancos e barrancos a gente vai levando. Mas eu nunca, na verdade, aceitei esse problema, né? Porque eu não queria e não quero tomar remédio pro resto da minha vida. Então eu comecei a arrumar alternativas para que eu pudesse meio que, sei lá, dar a volta. Eu comecei a ver vídeos de pessoas veganas, de comida saudável, parei de comer junk food, parei de comer coisas que me fizessem mal, frituras, resolvi comer clean, totalmente clean, para ver se esse problema ia embora ou se eu melhorava. E aí foi aí que eu decidi parar de comer carne, né? Já fazem mais ou menos uns 5 anos que eu não como carne. No início eu não comia carne nenhuma, não comia nem peixe, nem nada derivado de animal, não comia nada, só comia salada, frutas, hambúrgueres vegetarianos e coisas do gênero, só legumes, frutas e, né? E de uns tempos pra cá eu comecei a comer apenas de vez em quando peixe e ovos,
nada mais. Peixe e ovos. Assim, leite não tomo, lactose evito glúten, porque eu sei que todas essas coisas que eu evito têm sim uma consequência neste problema, porque eu já fiz o teste. Toda vez que eu como uma porcaria, eu fico toda inchada. Os dedos incham, eu fico me sentindo muito mal disposta. Toda vez que eu como clean, eu fico bem. Então, a comida também tem ali um quezinho de ajuda. Mas é isso, durante esse tempo todo que eu tenho esse problema, eu ainda pisei na jaca umas tantas vezes, né? Porque eu já fui internada depois dessa internação grande do Brasil, já fui internada várias outras vezes, por esquecer de tomar remédio, por isso. Em consequência, eu fiquei com algumas lesões físicas, não internas, mas externas, por causa desse meu desleixo com a medicação. Então, vocês que vão ver os meus vídeos, talvez percebam durante os tutoriais que eu tenho os dedos um pouquinho tortos das mãos. Não sei se vocês viram, um pouquinho, bastante, né? Tenho deformados. Tá vendo? Deformou. Por quê? O lúpus me afeta muito mais as articulações. É o que ele ataca mesmo, nas articulações dos joelhos e principalmente das mãos. As minhas mãos foram sempre muito atacadas por essa doença, sempre, desde que ela começou. Então, elas sempre inchavam muito e desinchavam. Inchavam muito, passavam dias, eu não conseguia movimentar as mãos. Não conseguia abrir nem fechar as mãos de tão inchada que elas ficavam. E doía, mas doía muito. E, em consequência, o que aconteceu? Aconteceu que, de tanto elas incharem, desincharem, incharem, desincharem, as minhas articulações ficaram frouxas, ficaram desgastadas, houve lesões nas articulações. E isso é meio que irreversível, a não ser com cirurgia. Só que a cirurgia é uma coisa meio uma incógnita, porque você não sabe se você vai fazer a cirurgia e se você vai voltar com as mãos a funcionar, porque, querendo ou não, elas estão tortinhas, mas funciona. Eu consigo ter força nas mãos, nos punhos. A cirurgia que é feita, eles abrem assim o pulso para consertar o desvio que vem desde o pulso até a parte de cima das mãos. Para consertar esse desvio, que a mão vem para o lado, eles têm que abrir isso tudo. E aqui na frente também. Ou seja, eu ia ficar com enormes cicatrizes e também não teria a certeza de que as minhas mãos iriam ficar funcionais. Ou seja, a única cirurgia que eu posso fazer, que sei que minhas mãos vão ficar funcionais, é a do dedão. Aqui eles conseguem corrigir, deixar o meu dedão certinho, retinho, sem nenhuma consequência maior. Agora, em relação às mãos, né, em relação a esse desvio das mãos, eles não conseguem consertar nem, de uma maneira que fique a mão totalmente funcional, vamos dizer assim. Eu posso perder um pouco da força das mãos. Então, o que eu tenho que fazer agora? É cuidar muito para que não piore. Porque se eu não cuidar, a tendência é ficar ainda pior. Se vocês procurarem na internet artrite reumatoide, mãos, vocês vão ver os casos de mãos. Eu digo artrite reumatoide porque a artrite reumatoide é uma doença autoimune também, que afeta as articulações, só que o lúpus é uma coisa maravilhosa. Porque ele, além de ser uma doença que afeta todos os órgãos, pode afetar, assim como a artrite reumatoide, as articulações também. Ou seja, no meu caso, minhas articulações é que foram muito mais prejudicadas. Então eu tenho que dormir, pelo menos teria que dormir com essa luva aqui bonita, que parece um chinelo de véia. Que ajuda a endireitar os dedos, né? Para que eles não fiquem mais tortos. Ou seja, eu teria que dormir com essa coisa aqui, ó. Enfio os dedinhos aqui. E isso aqui é uma tala que deixa as mãos retinhas. Eu teria que dormir com isso daqui e passar pelo menos durante 8 horas com isso nas mãos. Só que tem um porém, né? Dói demais.
Porque se sua mão tá torta, você tenta endireitar à força e dormir com isso, você fica muito incomodada. É muito difícil. Então, gente, qual foi a lição que eu tive sobre essa doença que tenho todos os dias? Em primeiro lugar, é que eu acho que vocês, qualquer problema que vocês tiverem na vida de vocês, em primeiro lugar, que vocês devem fazer, antes de tentar qualquer coisa, é aceitar. Aceitar não significa desistir. Aceitar não significa não procurar outras soluções. Certo? Aceitar significa você se cuidar com o que você tem. Entendeu? Você fazer as coisas da maneira certa com o que você tem. Foi o que eu não fiz. E as consequências são visíveis. São visíveis nas minhas mãos. Felizmente, internamente, os meus órgãos vão muito bem. Mas, infelizmente, as minhas mãos pagaram o preço desse meu descuido. E o que eu tenho para dizer é que vocês, independente da doença ou do problema que vocês tenham, aceitem em primeiro lugar. Se cuidem. Tenham essa atenção, tenham esse amor com vocês próprios. Por mais que vocês não queiram cuidar de alguma doença, por mais que vocês não queiram aceitar, se cuidem. Não deixem de se cuidar, porque vocês podem se arrepender, né? Eu, por exemplo, poderia nem estar aqui nesse momento contando essas coisas para vocês. Poderia não estar aqui. Então, o que eu tenho para dizer é isso. Se cuidem. Se cuidem. E não deixem de procurar alternativas. Até hoje eu procuro alternativas para que esse problema não avance. Alternativas naturais, alternativas espirituais, alternativas de tudo quanto é jeito. Eu procuro sempre, eu estou sempre à procura de alternativas para que eu possa viver melhor, para que eu possa aceitar e para que eu possa, pelo menos, estacionar esse problema, né? Fazer com que ele não avance, né? Então, eu tenho tomado as minhas medicações, por mais que eu não queira. Tenho feito as coisas certas, né? As coisas que eu posso fazer. E é isso. Vou viver na vida feliz, porque eu sou uma pessoa feliz. Apesar de qualquer coisa, eu sou uma pessoa feliz. Porque eu estou viva, porque eu tenho amigos, porque eu tenho pais maravilhosos que se preocupam comigo, porque eu tenho pessoas ao meu redor que me amam. Então, por que eu vou ser infeliz, não é? Eu sou uma pessoa feliz. E eu tenho que aprender a aceitar a cada dia mais esse problema, sem deixar de procurar outras soluções. Muito obrigada. E deixe aqui embaixo nos comentários se vocês têm algum problema de saúde, ou se vocês têm algum problema, qualquer que seja, como é que vocês lidam com isso, como é que vocês fazem para aceitar, se vocês já tiveram algum problema parecido, se vocês conhecem alguém que tem esse problema de lúpus, se vocês sabem o que é lúpus, se vocês não sabiam o que era. Deixem aqui nos comentários, interajam comigo, que eu vou ficar muito feliz de saber das vossas histórias e vou ficar muito contente de saber que vocês estão aqui no canal comigo. Então, muito obrigada, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.